Boa noite a todos, estamos novamente ao vivo. Quero dizer que é um enorme prazer, né, novamente estar aqui com vocês, fazendo mais essa live, né, sobre alguns assuntos pertinentes a esse momento que a gente está vivendo. Quero já de antemão agradecer a todas as pessoas que participaram daquela nossa última live, me desculpar por algumas pessoas que ligaram, porque eu não agradeci ela ao vivo e tal, mas é como teve uma movimentação muito grande, difícil da gente agradecer todo mundo, mas prometo que a gente vai tentar ir conversando para fazer com que essa conversa flua naturalmente, de uma forma bem bacana, para levar informações até vocês, né? Tenho certeza que trará muita informação, conhecimento para a gente. Quero também agradecer as pessoas que já estão nos assistindo. E está aqui a Nanda, que já está ao vivo com a gente, o Gustavo Cózaro, a Ana Bicudo, a Márcia Salomão, a Marlene Sabará, o Chicão e a minha mãe, a Flávia. A família está toda assistindo aqui. Beijão para vocês aí. Bom, gente, é o seguinte, diante desse cenário de pandemia que a gente está vivendo, cheio de incertezas, né, em todos os cenários que a gente consegue visualizar, a gente não consegue chegar a um denominador comum, né? Tem informações de um jeito, informações de outro, e assim, eu resolvi fazer essa live com um profissional renomado, super competente, para a gente discutir sobre esse assunto que está atrapalhando muito a gente, que é na saúde mental. Tem muita gente sofrendo muito com isso nessa época de pandemia. Então, para falar sobre isso, né, nós convidamos o Dr. Maurício Barros. Tem aqui um breve histórico dele. Ele é graduado em psicologia, pós-graduado em psicanálise e filosofia, atua no consultório como psicoterapeuta, faz um brilhante trabalho voluntário, né, com palestras em empresas, escolas, ONGs, e ele é diretor também do Hospital Psiquiátrico Clínica Fazenda Palmeiras, na cidade de Amparo. Eu acho que muita gente já conhece essa clínica e sabe o tanto que ela auxilia, né, as pessoas, inclusive aqui da nossa cidade. Dr. Maurício, é um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar, né, esse convite e participar dessa live. Quero também agradecer a Sheila, minha amiga Sheila, a esposa do Lupercio Cavenaghi, que na verdade ela que fez esse elo de ligação entre a gente para que isso pudesse dar certo. Logo que a gente fez a divulgação, né, dessa live, eu recebi um mundo de mensagens de pessoas que já assistiram a sua palestra, pessoas que já te conhecem. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado, principalmente para poder compartilhar, né, seu vasto conhecimento junto conosco aqui. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar com todos vocês. Eu desejo uma boa noite a todos, uma boa noite especial aí ao meu anfitrião, Luciano. Me coloca à disposição. Para hoje a gente bater um papo, fazer uma reflexão sobre esse tema que é tão importante, como é que essa pandemia, o isolamento, afeta a parte psicológica de cada um de nós. É lógico, pessoas diferentes afeta de formas diferentes. Então, Luciano, estou à sua disposição para tirar as dúvidas que vocês acumularam aí durante essa semana de preparação. Maravilha. Bom, a gente pegou algumas perguntas que alguns conhecidos da cidade, logo que souberam dessa live, então a gente introduziu com alguma pergunta, alguma dúvida que a gente tem, também a gente vai decorrer essas perguntas, fique à vontade, a gente vai fazer uma coisa bem bacana, bem legal. Vamos lá. Como que essa pandemia e esse isolamento, ele tem afetado a nossa vida no seu ponto de vista? De acordo com a experiência que a gente tem profissional e experiência pessoal, essa pandemia e o isolamento,
ela afeta cada um de nós, como eu falei, de forma diferente, mas afeta especialmente em dois ângulos que são muito importantes na vida de cada um de nós. Essa forma por onde ela afeta diz respeito ao medo e à insegurança. E esse medo e insegurança, ele está apontado em duas direções fundamentais. O primeiro, todo mundo sabe, é o medo do meu adoecimento e do adoecimento das pessoas que eu amo. E o segundo é o medo do falecimento meu e das pessoas que eu amo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é muito fundamental para a estruturação psicológica de todos nós, diz respeito à parte financeira. Essa pandemia acabou gerando um impacto de parada total nos meios produtivos aí, deixando só aquilo que era de fundamental, como alimentação e remédios em aberto, fazendo com que o setor profissional fosse afetado. E o segundo grande medo de todo mundo, a segunda grande insegurança, diz respeito a uma crise financeira, ao desemprego, à falta de dinheiro, à carestia. Então, no primeiro ponto, nessa parte com relação ao medo e insegurança do adoecimento, a gente tem um lado bom, que o medo ele faz com que a gente se proteja, que a gente tome cuidado para não se infectar e, especialmente, tome cuidado com pessoas que a gente ama e são do grupo de risco. Só que esse medo, de acordo com a pessoa e a quantidade de medo que chega até ela, não é um medo protetivo. Se ele for exagerado, é um medo adoecedor. Então, esse é um aspecto duplo da questão do medo com relação à doença. Já na questão profissional, a gente tem a mesma coisa. O medo protetivo faz o quê? Aquela pessoa que, no momento que ela está com o trabalho parado, ela vem a fazer um curso online, ela vem a desenvolver uma outra atividade em paralelo para ter uma renda extra, ela começa a se mexer para que, de alguma forma, tenha uma garantia de subsistência. Mas tem um medo negativo, que é o medo paralisador. O sujeito deita na cama e se desespera por conta dessa situação. Muitas pessoas estão vivenciando o isolamento e a pandemia com a rotina virada de cabeça para baixo, sabe, Luciano? Tudo aquilo que fazia já não pode mais. Então, a academia que eu ia já não vou, as festas e churrascos que eu ia já não vou, o trabalho que eu picava cartão ou colocava o dedo na maquininha lá das 8 às 5 da tarde já não está mais porque está em suspensão. Então, tudo isso abala muito a gente. E esse tipo de coisa tira a gente do que a gente chama de uma zona de conforto, fazendo com que a gente sinta uma situação meia de pernas para o ar. Por outro lado, o que a gente tem, Luciano? Uma sensação, além desses dois medos grandes que eu falei, que é o medo do adoecimento e morte e medo da crise de ficar pobre, a gente ainda tem uma sensação muito grande, Luciano, de desamparo. Eu olho para cima e quem deveria estar cuidando de mim, infelizmente, está batendo cabeça. Ah, mas você está falando de quem? Eu estou falando de todo mundo. Vamos começar por um órgão mundial que é a OMS, Organização Mundial de Saúde, que não tem uma linha definida para tratar a pandemia. Aí depois a gente tem o governo federal, batendo cabeça e brigando. Governo estadual, batendo cabeça, brigando, fazendo política. Governo municipal, desarranjado, às vezes submetido ao Ministério Público. Então, assim, quem deveria estar dando um rumo para nós, parece que está perdido. Isso gera uma sensação de desamparo que piora um pouco essa situação. Estou falando isso de forma apolítica. É o ponto de vista pessoal de um profissional que trabalha com gente. E não é crítica, é só uma observação e análise, pelo amor de Deus. E assim, no entendimento, quais os efeitos que a pandemia ela traz, né, nesse isolamento, no psicológico das pessoas? Então aí cabe uma boa de uma explicação bem bacana, tá certo?
Existe uma parte do seu corpo, do corpo de todo mundo, que se chama sistema nervoso. Todo mundo é familiarizado com esse termo, né? Mas que raio que é o sistema nervoso? Sistema nervoso é uma parte importante do corpo da gente. Ele é composto pelo cérebro, ele é composto pela nossa coluna vertebral, por onde passam todos os nervos e por toda a inervação que sai da coluna vertebral e vai para todas as partes do nosso corpo, da ponta dos dedos das mãos, por todo o nosso corpo, a ponta dos dedos dos pés, até o alto da nossa cabeça. Tudo isso compõe o nosso sistema nervoso. Esse sistema nervoso é um órgão do nosso corpo, que, como qualquer outro órgão, pode ficar doente diante de uma situação. E o que a gente está vivendo, Luciano? Quando a gente vive uma situação de medo, de ameaça, o nosso sistema nervoso ele fica abalado. Então, por exemplo, o sujeito teve uma batida de carro, ele fica com o sistema nervoso abalado porque ele tomou um susto. Ele está com a mãe doente no hospital, ele está com medo, está com o sistema nervoso abalado até que a mãe saia do hospital. Mas imagina uma pessoa que está vivendo o medo, a ameaça, através de um vírus que veio lá da China e que paralisou a economia inteira e que coloca em risco a vida dele e da família dele por um mês, por 2 meses, por 3 meses e hoje por 125 dias. Imagina como é que fica o sistema nervoso do caboclo. Fala para mim. Fica esgotado, filho. Fica doente. E fora isso, Luciano, a gente tem o que eu costumo chamar de compensação. Toda vez que a gente tem algum tipo de desgaste no sistema nervoso, eu, você, o pessoal que está ouvindo, a gente tem compensações para relaxar o sistema nervoso. Então, por exemplo, nossa, essa semana foi pesada no serviço. Eu estou com o sistema nervoso abalado. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Termas Regional, dar uma nadada na piscina, eu chamo os amigos para um churrasquinho, eu pego o carro e vou no shopping. Tudo isso foi tirado da gente. Então, veja bem, o teu sistema nervoso está abalado por causa da ameaça e medo há 125 dias. E tudo aquilo que a gente usava antes da pandemia para acalmar o sistema nervoso, nós não podemos fazer, porque está tudo fechado, tudo bloqueado. Então, imagina como é que fica uma coisa dessa. Você percebe a complexidade da situação? E daí o que acontece, Luciano? A gente começa a manifestar sintomas de adoecimento do sistema nervoso. E como eu falei, cada pessoa é de um jeito. Tem gente que tem um sistema nervoso bem forte e é bruto. E aí o que acontece? A pandemia afeta pouco ele. Mas tem gente que tem um sistema nervoso mais delicado, que a pandemia afeta mais a pessoa. Cada um é um, e a gente tem que entender e respeitar essas diferenças. E não é porque uma pessoa tem um sistema nervoso mais sensível que ela é pior ou melhor. Cada um é um e não tem julgamento para isso. Diante dessa situação que eu contei aí da pandemia, a pessoa que está com o sistema nervoso abalado, ela começa a manifestar sintomas. E tem 2 tipos de sintoma, Luciano. Sintoma de excesso e de falta. Olha que interessante. Algumas pessoas, quando estão com o sistema nervoso abalado, elas comem em excesso, dormem em excesso, bebem em excesso, fica nervoso em excesso, fica irritado em excesso, impaciente em excesso, agitado em excesso. Outras pessoas têm sintomas do menos. Eu não consigo dormir, não tenho apetite, eu não tenho ânimo, não consigo fazer as coisas, eu estou com depressão. Então, esses são os sintomas de um sistema nervoso abalado por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Deu para entender? Ficou claro? Bom, ótimo. Bom, vamos lá. Assim, a mídia, ela tem interferido muito, né, na maior parte das vezes até trazendo um pânico, né, pessimismo dentro dentro das casas, né, com os nossos familiares, tal. Alguma mídia positiva, outra negativa, mas assim, o que você acha da mídia, né? O que você acha o quanto que a mídia interfere, né? Interfere. Então vamos lá. Bom,
ela interfere positivamente de que jeito? Informando todo mundo os cuidados que tem que ser tomado, a gravidade da doença. Então, assim, tá todo mundo careca de saber o que deve fazer. Eu devo usar máscara? Com certeza. Devo usar álcool gel? Devo. Devo ter distanciamento? Devo. Se eu sou grupo de risco, tenho que ter isolamento? Tenho. Então, assim, o que eu estou te falando não é novidade para ninguém, porque já foi bombardeado. Então, a mídia ajuda quando ela informa o povo para se cuidar. E a mídia atrapalha quando ela coloca pânico ou medo em excesso na população. Porque vamos combinar uma coisa. O que traz mais audiência? Notícia boa ou ruim, Luciano? Notícia ruim. Então, o que acontece? Quando você liga um jornal, a chamada do jornal é sempre uma desgraceira danada. Porque através da desgraça, infelizmente, o ser humano tem aquela curiosidade mórbida de querer ver que desgraça é essa. E aí dá audiência, dando audiência, a televisão ganha. Só que de tanto as pessoas assistirem essa mídia que exagera no medo, gerando pânico para poder ter audiência, as pessoas acabam adoecendo. Você está entendendo? Porque o excesso de informação negativa acaba enfraquecendo as pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande pela quantidade e a qualidade de informação. Uma boa parte das informações que chegam, especialmente pela internet, elas têm como finalidade chamar atenção para você clicar e ver a notícia. E muitas vezes é uma fake news ou é uma notícia que no título fala uma coisa, mas na hora que está escrito fala outra completamente diferente. Mas a partir do momento que você deu um clique lá, o dono do site já ganhou o dinheirinho dele. E aí a gente acaba caindo. Então, o que eu posso dizer é, uma das formas de manter a saúde mental é a pessoa saber dosar as informações que ela consome em qualidade e quantidade. Porque se ela for entrar nesse jogo, de tanto ver notícia, ela adoece gravemente. Você está entendendo? Doutor, eu vou só mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão assistindo a nossa live, né? Um abraço para o Kaique Oliveira, para o Gustavo Rosa, para a Daiane com o Juliano, para o meu pai, Justino, né, que está assistindo, está acompanhando a gente aí, para a Maria Inês, eu não sei aqui se é a Maria Inês minha tia, se é a Maria Inês minha tia, o doutor, é engraçado porque eu tenho certeza que ela está morrendo de rir lá, porque quando eu era criança eu tive uma passagem que eu fui dormir na casa dela, e eu precisei vir embora, porque eu estava com o sistema nervoso abalado. E a gente está falando sobre isso. Ela deve estar rindo muito lá de Monticello. Um beijo para minha tia. A Ivonete Carinta, lá de Mojimirim, também está assistindo aqui, minha prima. A Luciana Siqueira, mandar um abraço para ela e para o Salatiel. Para o Felipe Ribeiro, está assistindo. Tem um pessoal acompanhando bastante a gente aí. Beleza? Doutor, vamos dar seguimento aqui. Uma outra questão que essa eu acho bem bacana é assim, como que a gente deve lidar com a solidão em casa, né? A gente percebe que várias famílias aí que a casa da avó era cheia daquela criançada correndo para casa, a algazarra de criança, a casa estava sempre alegre, sempre feliz, e de uma hora para outra a gente acaba não podendo ter esse contato direto, né, com o pessoal de mais idade, um pessoal desse grupo de risco, né? Então, como lidar com essa solidão nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, doutor? Ó, eu vou dividir essa resposta em 3 partes, tá certo? A primeira parte, ela fala do seguinte: afastamento físico não tem nada a ver com afastamento emocional. Eu tenho pais com mais de 80 anos e já fazem 125 dias que eu não dou um abraço no meu pai e na minha mãe. Mas sabe por que eu faço isso, Luciano? Porque eu amo eles
e eu sofro muito por não poder estar junto, mas eu quero a saúde deles e quero que eles cheguem vivos para a hora que essa pandemia passar, e com certeza ela vai passar, na verdade ela já está passando, a gente já está chegando no final. Vocês têm ouvido notícias que São Paulo já passou da fase crítica, que já está indo para a fase azul, já vai abrir cinema semana que vem. Então, assim, é uma questão de tempo para poder passar. Então, assim, eu queria que todo mundo que estivesse me ouvindo entendesse que está difícil para todo mundo, mas falta pouco para terminar, falta 2 ou 3 braçadas para chegar no final da piscina. Então, está na hora da gente tirar aquela forcinha de dentro, aquela forcinha que vem de Deus, e continuar dando uma abraçada. Tá no fim dessa história. Então, vamos lá. Voltando na história do afastamento. Existe o afastamento físico e existe o afastamento emocional. Não é porque eu não estou fisicamente com meu pai, com a minha mãe, que eu estou longe deles. Eu estou perto deles de coração. Então eu uso da tecnologia para poder estar ligando, para poder estar fazendo chamada de vídeo quando é possível. E se por um acaso eu vou passar na casa deles, é eles por detrás do portão, eu do outro lado do portão a 3 metros de distância, nós 3 de máscara, e eu conversando, falando, mas mantendo um cuidado tremendo. Porque a última coisa que eu quero na vida é ter o peso da minha consciência que fui eu que levei uma doença que levou a UTI ou a morte uma pessoa que eu amo muito. Então, para mim, sai mais barato a dor da solidão e da tristeza do afastamento do que a dor da culpa de ter ocasionado. Essa fala é uma fala meio pesada, meio dura, mas ela é importante para as pessoas levar a sério essa história. Porque eu não passei o Dia das Mães com a minha mãe, eu não passei o Dia dos Pais com meu pai, mas eu fiz tudo isso por amor, para que se tiver essa vacina até o final do ano, a gente consiga passar o Natal junto, todo mundo vivo. Esse é um ponto muito importante, você está entendendo? E o último ponto da minha fala é o seguinte: solidão é o encontro de você com você mesmo. Se você está sozinho, comece a desenvolver aquele amor que é o amor que deveria já ter existido há muito tempo, que é o amor pela sua pessoa, o gosto com a sua companhia, tratando você bem, com paciência, com carinho, fazendo coisas boas, procurando fazer coisas que você gosta, sendo mais compreensivo, paciente, amoroso, caridoso com você mesmo. Quanto melhor eu me trato, quanto mais coisas boas eu faço para mim mesmo, mais eu gosto de mim. Isso que a gente chama de autoestima. Autoestima não é eu me achar bonito. Autoestima é eu me tratar bem. E essa pandemia puxou um freio de mão da nossa vida, fazendo com que a gente desacelerasse. Tirou a gente de perto das pessoas que a gente gosta e fez a gente ficar com a gente mesmo. E é nessa hora que eu posso ter a grande oportunidade, a oportunidade maravilhosa de me conhecer mais profundamente naquilo que eu tenho de bom e de ruim, e começar a me amar do jeito que eu sou, a me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou isso. E se eu não gostar de mim, como é que eu posso querer que uma outra... A pandemia é uma coisa chata, é difícil, mas vai passar. E ela também é uma grande oportunidade de reflexão para cada um de nós, de repensar a nossa vida, de repensar os nossos valores. O que é importante? Será que é importante a caminhonete, o relógio, o celular caro? Ou importante é eu acordar com saúde, sem dor? Ou importante é ter minha família bem, segura, cada um na sua casa? Ou importante é eu estar com a minha despensa com comida, para que não vai faltar nada? Você está entendendo? Isso é uma oportunidade maravilhosa que a gente não pode deixar de lado e entender que se a vida te dá um limão, você tem uma escolha, Luciano. Ou você faz uma limonada e bebe com prazer e serve para as pessoas que você ama, para que todo mundo tenha prazer, ou quando a vida te dá um limão, você pode pegar esse limão e espremer no seu olho, e espremer no olho dos outros, trazendo sofrimento. E nós estamos aqui para propor para as pessoas que estão ouvindo a ideia de que nós estamos vivendo um momento difícil, estamos, mas vamos tentar fazer uma limonada disso, vamos tentar crescer com essa experiência,
Vamos tentar aprender a se gostar mais. Vamos tentar aprender a mudar os nossos valores e dar importância para aquilo que realmente tem valor na vida. Isso é uma coisa bacana. E uma das questões do isolamento, da solidão, diz respeito a isso. Certo? Uma reflexão, na verdade, da gente com a gente. Mandar um abraço aqui pro Patrick, tá assistindo aí, o Patrick Emílio, pessoal lá da casa do Geraldão, o Pedrinho Zázera, Pedrinho Batatinha, o Pedrinho da Leila, o meu amigo, irmão, o professor Alex, o vereador Rivaldo Balão, tá assistindo aí a live, o Gustavo Blow, a Leila Lopes, né, também tá aqui, a Vanessa, a Rose Santos, a minha irmã Luandra, que me puxou a orelha porque eu não mandei um oi para ela na última. Aí, Lu, tô mandando um beijo aqui para você. A Cristina, o Tadeu, estão também acompanhando a gente, a Fernanda Cózaro, o pessoal tá acompanhando aí as explicações do Dr. Maurício, perfeito. Doutor, esse outro tema que eu vou entrar aqui agora, eu acho que é um tema que você também já deve ter debatido muito sobre esse fato, sobre os profissionais da saúde, né? Para eles, assim, porque eu imagino você tá na linha de frente tendo que combater um vírus que a gente também não tem muita noção do que é. Então, como manter a saúde mental diante desses medos, né? dessas cobranças e responsabilidades que os profissionais da saúde eles estão tendo que conviver, né? Você poderia falar um pouco, né, sobre esses profissionais, o que eles estão trabalhando nessa linha de frente, coitados? Porque eu imagino como que deve ficar a cabeça, né? Porque a gente nunca imagina, né? A gente sempre vê, muitas vezes, no cara que está sendo atendido, né? A gente não imagina o que esse pessoal que está na linha de frente, trabalhando dia e noite, as preocupações que eles têm, né? E isso é óbvio que acarreta numa forma emocional, psicológica, né? Então, eu gostaria que o doutor Maurício falasse sobre esse tema. A primeira coisa que eu queria falar é prestar uma homenagem sincera e de coração a todo mundo que está na linha de frente, trabalhando na área da saúde, junto a essa doença. Vocês são verdadeiros heróis. E só fazem isso porque o trabalho na área da saúde é um trabalho vocacional, é um trabalho que vem da alma, é um trabalho que tem como sentido cuidar e aliviar da dor do outro. Então, você que está me escutando, que é da área da saúde, tenha certeza que você tem todo o meu respeito e a minha admiração também. Os profissionais da área, da mesma forma que eu expliquei na segunda pergunta, que foi sobre a questão do sistema nervoso, desse tensionamento do sistema nervoso, dessa parte onde o sistema nervoso fica abalado e pode até adoecer, o profissional da área da saúde, ele está mais sujeito a esse estado de adoecimento do sistema nervoso. Então, assim, diante dessa situação, é necessário que o próprio profissional e os líderes das equipes e os gestores de saúde tenham um olhar próximo e cuidadoso com relação a esses profissionais. Que eles possam ter um espaço para serem escutados nas suas angústias, nos seus medos e nas suas dificuldades, e possam ser atendidos nas suas necessidades. O profissional da saúde, ele é um ser humano como qualquer outro. Ele pode adoecer de qualquer coisa. Então, é muito importante que a gente não esqueça disso e trate todo mundo com muito carinho e com muito acolhimento. O profissional da saúde mental, ele precisa, inicialmente, de materiais de segurança para poder trabalhar e fazer aquilo que é possível sem ou com o mínimo de risco possível de autocontaminação. Mas, mesmo assim, existe ainda uma chance, um risco, um perigo, como em todos nós. E, diante disso, essa pessoa também se sente abalada, fragilizada e insegura, como qualquer outra pessoa que não trabalha na saúde mental.
e essa pessoa precisa dos mesmos cuidados que qualquer outra pessoa precisa. Então, assim, vamos olhar para esse pessoal, porque é justamente no momento que a gente mais precisa que a gente também tem que cuidar dos cuidadores, porque senão o cuidador adoece também e a gente não tem quem cuide. Bem simples, facinho de responder. É possível controlar a ansiedade, doutor? É possível, sim. Existem práticas. A ansiedade é filha do medo, tá certo? A ansiedade é um medo diante de uma coisa da qual eu sou impotente. Então, imagina, falando especificamente nessa questão da pandemia, certo? A ansiedade que eu sinto em época de pandemia é diferente de uma ansiedade que eu sinto antes de fazer uma endoscopia, por exemplo. Eu vou fazer um exame porque eu estou com dor no estômago. Eu fico ansioso antes da endoscopia, mas depois que eu faço a endoscopia, passa. E eu sei por que eu estou ansioso. Estou ansioso porque eu vou fazer um exame. Isso é normal? É natural? Faz parte da vida? Faz. Agora a gente tem uma outra ansiedade, que é essa ansiedade da pandemia. Essa ansiedade da pandemia diz respeito ao medo sobre uma coisa que a gente é impotente, que a gente não tem poder. O que posso eu diante desse vírus que veio lá da China? Nada. O que posso eu diante da crise econômica que foi gerada pela paralisação de todo o setor produtivo? Nada. Então, já que eu não posso nada diante dessas coisas que me geram medo e insegurança, o meu sistema nervoso fica abalado e a... Oi. Espera aí que um pouquinho tá com um probleminha no meu áudio aqui. Bom, Tá. vamos lá. Mandar Posso um beijo. terminar? Pode finalizar. Então tá bom. Então, diante disso, o que a gente tem? A ansiedade como um sintoma desse sistema nervoso abalado por ter passado muito tempo sentindo essa insegurança, esse medo que estamos vivendo e também por conta do bombardeio que a gente tem na parte negativa da mídia, não a mídia positiva que nos informa, tá certo? Existem práticas para poder controlar e aliviar a ansiedade. Tudo aquilo que diz respeito a coisas que me tranquilizam, me distraem, me acalmam, são favoráveis ao controle da minha ansiedade. Atividades físicas liberam um hormônio chamado endorfina, que é um hormônio que combate o hormônio da ansiedade, que se chama cortisol, que adoece a pessoa. Aqui mais, hobbies. Todo mundo que tem uma atividade de prazer está ocupando a mão, está ocupando a mente. Isso também é muito bom no controle da ansiedade. E mais que é bom no controle da ansiedade? Uma vida disciplinada, uma boa rotina. E mais, práticas de meditação. E outra coisa que eu vou abordar aqui, que eu gostaria muito de falar, e vou falar um pouquinho mais adiante. A importância da espiritualidade num momento como esse, independente da religião que você processa. Existem coisas que a gente pode controlar na vida. Eu tomo os meus cuidados, muito. Eu não saí de casa, eu não furei a quarentena, eu uso máscara, álcool gel, eu estou fazendo de tudo. O que eu posso controlar, eu faço. Aquilo que eu não posso, a única ferramenta que eu tenho é a fé em Deus, que tem uma proteção maior, que vai cuidar de mim e das pessoas que eu amo. Se eu não tiver isso, a minha ansiedade aumenta, o meu medo aumenta e fica descontrolado. Então, gostaria de colocar esse tópico também e desenvolver ele mais para frente aí da nossa conversa. Não sei se você concorda comigo ou não, Luciano. Doutor, então vamos lá. Mandar mais uns abraços aqui para Márcia Faria, pro Maicon Bono, pro Denis Rosa, para Maria Godoy, para Patrícia Botelho, que também está nos ouvindo, para Dirlene, um beijo, Dirlene, para Paulinha, para Ana Guimarães, beijo, Ana, para Duda Rosane, para o Paulinho Preto, para Maria Cristina, pro Eduardo Bernardi, né, o Dudu, um abraço também para Maria José e para Digol, abração para vocês que estão aí assistindo a gente, pro Elinho, pro Marinho, bastante gente aqui acompanhando a gente, doutor, vamos lá. Doutor, eu precisava de agora que você desse uma dica para as pessoas que estão trabalhando em casa, para evitar esse marasmo do dia a dia, para as pessoas que estão, né,
com home office, trabalhando no dia a dia, tendo que desenvolver, ser produtivo e trabalhando em casa. Gostaria de uma dica para eles. Luciano, é injusto falar que a pessoa que está em casa está com marasmo, tá certo? De uma forma técnica, como eu falei para você, as pessoas, cada uma diferente da outra, umas mais, outras menos, mas está todo mundo com o sistema nervoso um pouco mexido, no mínimo, tá certo? Algumas muito, algumas pouco. E um sistema nervoso mexido gasta uma energia. E essa energia gasta é o que gera essa apatia, esse desânimo, essa falta de vontade de iniciar ou de continuar de fazer essas coisas. Então, eu queria que as pessoas entendessem que isso faz parte do momento que a gente está vivendo, que vai passar, que falta pouco para passar. E aí tem algumas dicas para que a pessoa seja mais produtiva. A principal dica chama planejamento. Nada resiste a um bom planejamento, tá certo? Então vamos lá. O sujeito, para ser mais produtivo, ele vai precisar desenvolver uma rotina. E essa rotina, especialmente se for por escrito, é muito mais fácil de ser vista e seguida. Essa nova rotina tem que ser adaptada a essa realidade, aonde eu estou trabalhando em casa, aonde às vezes os meus filhos estão estudando em casa também. Essa rotina tem que funcionar sem cobrança de produtividade exagerada. Eu não posso achar que eu vou trabalhar igual ou mais do que eu trabalhava no escritório, porque a situação é diferente e a pandemia rouba do meu sistema nervoso um tanto de energia. Então eu tenho que ser mais caridoso comigo mesmo, mais paciente comigo mesmo. O mais importante dessa rotina nova é a regularidade do que a quantidade de coisas que você faz. Então, se eu me proponho a fazer, é melhor eu não furar do que colocar um monte de coisa que eu não consiga fazer. E para isso a gente faz um calendário diário, um calendário semanal e um calendário mensal. Isso gera na gente uma sensação de controle e de descarga desse mental cansado e sobrecarregado pela pandemia. Então dá sim para fazer, mas eu retorno à orientação. Tudo com muita paciência. Você que está me ouvindo, você precisa entender. Você está vivendo um momento diferente na vida. Uma coisa que a nossa geração nunca passou. Então tenha paciência com você mesmo. Seja mais caridoso com você mesmo. Mais compreensivo com as suas limitações. Mas não deixe de se esforçar. Um pouquinho por dia é melhor do que eu tentar fazer muito e não conseguir fazer nada. Beleza? Doutor, vamos lá. Nós sabemos que diversas pessoas sofrem de depressão, né? Já sofrem de depressão, já sofrem de ansiedade. Para essas pessoas específicas, né? O que é possível fazer nesse momento? O que é mais difícil para elas? Mais difícil. Então, assim, olha, eu queria que vocês me prestassem muito atenção, que é muito importante essa fala. Pessoas que já são portadoras de qualquer tipo de distúrbio do sistema nervoso, seja uma depressão, seja um transtorno de ansiedade, seja qualquer outro tipo de questão, é natural que nesse momento os seus sintomas estejam um pouco mais graves, um pouco mais fortes. Isso faz parte. E a atitude mais responsável é você se aproximar dos profissionais de saúde que te atendem. É fundamental o paciente de depressão, de ansiedade ou de qualquer transtorno psicológico ou do sistema nervoso estar bem próximo do médico que lhe assiste, conversando, falando como está se sentindo, o que piorou, o que melhorou, para que esse médico possa fazer, se necessário, os ajustes medicamentosos para que você tenha a saúde e o equilíbrio do seu tratamento recuperado. Então, não deixe de procurar assistência médica. Essa assistência pode ser diretamente no posto de saúde da família, através do médico clínico. Ele tem total condição de te ouvir e fazer uma avaliação e indicação terapêutica. Ou ele pode te indicar para um especialista para que você tenha um atendimento necessário.
não sofra de graça. Doenças do sistema nervoso são doenças alvo de preconceito e não deveriam, porque o sistema nervoso é uma parte do corpo como qualquer outra. Se você tivesse com dor no joelho, você não ia passar um dia sem procurar o médico e o médico te atendendo, ou ele podia te tratar ou te encaminhar para o especialista que é o ortopedista. Mas quando é no sistema nervoso, todo mundo fica com mimimi, com nhenhenhé e demora para procurar ajuda. E não tem que ter vergonha. Eu não estou bem de depressão, eu não estou bem de ansiedade, eu não estou dormindo direito, eu estou irritado, eu estou bebendo demais, eu estou dormindo de menos, seja lá o que for, vá procurar ajuda. Você não merece sofrer. E se deixar muito tempo, é capaz de chegar num ponto que fica difícil consertar. Lógico, tudo tem tratamento. A medicina avançou muito, a farmacologia, os remédios avançaram muito, mas depende de você ser humilde o suficiente e ir lá procurar ajuda. Mas aí bate o orgulho, bate o preconceito e o sujeito fica sofrendo em casa, desnecessariamente, enquanto tem, tanto no sistema público quanto no sistema privado, apoio para a sua saúde, para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar. Porque nada paga a sua paz de espírito, nada paga um dia onde você está produtivo e saudável. Não tem dinheiro que pague isso. Então, vá atrás da sua saúde, vá atrás de atendimento médico. Escuta o que eu estou falando, que é para o seu bem. E eu estou falando porque eu sei o que eu estou dizendo. É mesmo. Mandar um beijo aqui para Moni Moraes, para Pamela Ramalho, para Silmara, pro professor Adilson, para Soraya Zambuim. O pessoal está acompanhando a nossa live aqui. Bom, doutor, assim, quais são os principais sintomas psicológicos dessa pandemia? Né? O que você tem atendido aí? Bom, a primeira coisa é o esgotamento do sistema nervoso, como eu falei para vocês. Muita gente está manifestando o esgotamento do sistema nervoso, manifestando um cansaço mental, cansaço físico. Algumas outras pessoas manifestam outros sintomas, de ansiedade, de aumento de depressão, de outras questões. Então, vejam bem, é muito importante, se você perceber que o teu nível de sofrimento merece cuidado, procurar auxílio médico imediatamente. Não sofra de graça, tá certo? E todos esses sintomas são sintomas altamente tratáveis, tá certo? Todos eles são tratáveis. E esses sintomas vão passar, como eu falei, da mesma forma que a pandemia está passando, com o tempo o nosso sistema nervoso vai se reequilibrando, desde que ele pare de ter esses estímulos negativos, que é o medo, a insegurança que a gente está vivendo nesse momento, mas que com certeza vai passar. Bom, mandar um beijo para Leila Siqueira, para o Lupercio Cavenaghi, que também está assistindo a gente aí. Doutor, eu tinha separado aqui uma pergunta para o final, mas antes de finalizar com essa pergunta, eu gostaria de encaixar a pergunta a respeito das atividades que as pessoas podem fazer para manter essa saúde mental boa, né? O que elas podem fazer nesse momento de quarentena, desse estresse? Olha, eu vou colocar aqui, pessoal, 8 dicas que eu preparei especialmente para vocês que estão me ouvindo, para poder ter uma melhora da saúde mental. Você presta atenção no que eu vou falar, mas fora isso, eu vou encaminhar para o Luciano e ele vai colocar por escrito na página do Facebook essas 8 dicas para você copiar, compartilhar, imprimir, colar na geladeira, fazer o que você quiser, tá certo? São as dicas para manter a saúde mental na época da pandemia. Posso começar, Luciano? Fica à vontade. Então vamos lá. Primeira dica: equilibrar a quantidade e a qualidade das informações que você consome. Se informar sobre a pandemia é importante, sem se sobrecarregar. Essa é a dica número 1. A dica número 2: para se manter produtivo, desenvolver uma rotina
adaptada a essa nova realidade de pandemia, de isolamento, de home office. Tudo isso sem cobrança de produtividade exagerada. É mais importante a regularidade do que a quantidade de coisas que você faz. Fazer um calendário diário, semanal, mensal, gera uma sensação de autocontrole e diminui o cansaço mental, a apatia e esse marasmo. Dica número 3. Aceitar as variações de humor, entendendo como natural, especialmente nesse momento. E o que é variação de humor? Eu, um dia tá me sentindo mais alegre, o outro tá desanimado, tá triste. Tudo isso faz parte do nosso sistema nervoso sobrecarregado. Então, entender que o que eu sinto é totalmente normal e eu não ficar me culpando e me julgando por ter alguns dias que eu acordo desanimado, acordo triste, acordo mais chateado. Agora, se por um acaso eu ficar ansioso por muito tempo, deprimido por muito tempo, aí já é necessário procurar auxílio médico. Dica número 4. No caso de agravamento dos seus sintomas, procure obrigatoriamente um profissional da saúde. Inicialmente saúde geral e depois saúde mental. Quinta dica. Socialização com segurança. Se utilizando da tecnologia, ligação telefônica, chamada de vídeo, e-mail, mensagem para quem a gente gosta, para conversar sobre coisas agradáveis. É importante a gente não se isolar, é a gente se relacionar com os outros, mas esse relacionamento ser feito com segurança e aproveitar a tecnologia justamente para se relacionar. Poxa, nessa pandemia, como eu tenho mais tempo, eu tive a oportunidade de voltar a conversar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Skype, com colegas que se formaram comigo, com amigos do colegial, com familiares que eu não via há muito tempo, coisa que antes, naquela correria desenfreada, que eu preenchia todos os minutos do dia com trabalho, com atividade, eu não tinha tempo. Agora eu estou tendo tempo de voltar a dar valor para aquilo que realmente é importante, as pessoas que eu gosto e que passaram, estavam longe da minha vida. Mas tudo isso de forma segura. Sexta dica, atividade física e boa alimentação, bom sono. Cuidar da saúde física faz bem para a mente e para o corpo. Obviamente, com todos os cuidados. Você vai ter na televisão, na internet, no celular, no computador, aonde se achar lives, vídeos de atividade física. Não deixe de se exercitar, mas com segurança. Sétima dica, lazer é muito importante. Enriquece a vida. Dedicar uma parte do seu dia a coisas que você faz somente porque você gosta, faz as pessoas melhores e com uma saúde mental melhor. Pessoas que têm hobby são muito mais felizes e saudáveis e vivem mais e têm um sistema imunológico mais forte. Então, aquele senhorzinho que cria passarinho, ótimo. Aquela senhorinha que tem o canteiro, ótimo. Você que gosta de cachorro, ótimo. Você que gosta de quebra-cabeça, outro jogo de computador, cada um com o seu hobby, tudo com segurança. E a última dica que eu queria deixar como um elemento de importância, fé e esperança. A religiosidade, ela é fundamental para superar momentos de adversidade. Não tenha dúvida, esse momento vai passar. Espiritualidade é você saber que existe um ser superior a gente, que a gente chama de Deus. E nós, como filho de Deus, temos dentro de nós esse princípio de força, de capacidade de superação. Se você está se sentindo fraco, se você está cansado, se você está adoecido do sistema nervoso, olha para dentro de você, feche os seus olhos, entre em contato com esse Deus que mora dentro de você, afinal você é filho de Deus, e aí você vai se conectar com essa força interior para poder dar essas últimas 2 ou 3 braçadas para chegar no fim dessa pandemia com saúde, vivo,
e ainda por cima, com o aprendizado que ela traz, com a reflexão que ela traz e com o fortalecimento da sua fé. Não deixe de dedicar um momento do seu dia para a espiritualidade, para uma prece, para uma oração. Se você se fortalece na sua fé, no momento de maior dificuldade, a tua fé está forte. E aí você vai conseguir vencer com mais dificuldade. Mas, infelizmente, não é isso que as pessoas fazem. Elas esquecem da espiritualidade e da fé. E só no dia que está com dor de barriga, pede para Deus tirar como se fosse mágica. Não é assim. Então, vamos pensar um pouco nisso e vamos dedicar um pouco no nosso dia, uns minutos para Deus, para se conectar com essa força interior, para nos fortalecer, para que a gente passe por essa dificuldade da melhor forma possível. Essa era a última fala que eu gostaria de deixar como uma positividade, como uma questão de segurança. Pessoas que têm fé passam com mais facilidade. Pessoas que têm dificuldade em cultivar sua fé sofrem mais no momento de adversidade. Pense nisso, reflita sobre isso. Doutor, perfeito. Até arrepia. Fala a verdade para você. E é verdade. As pessoas muitas vezes só pensam, né, na fé quando elas realmente têm essa dor de barriga, como você fala, e acho perfeito. Eu acho que um tempinho a gente tem que realmente ter para Deus. Eu acho que essa fala sua foi perfeita. Mandar um beijo também aqui para Ana Júlia Cavenaghi, que está assistindo, a Shirley, o Ettore, a Silvana, o pessoal lá da Zip Lube também acompanhando aqui, VIP Lube, Edgar Carvalho, Ricieri, Rodrigo, Paulo. Mandar um beijo para Lilian Silva. Doutor, eu acho que para a gente finalizar, né, que a gente programou um tempo para também não ficar muito maçante essa conversa, porque sim, eu conversaria aqui nessa live com o doutor por muito mais tempo, né? A gente tem assunto para ficar conversando aqui a noite toda, né, doutor? Imagino tanta coisa que você tem para poder passar para a gente aí. Mas para não ficar uma coisa muito maçante, se Deus quiser a gente já marca uma outra live, um outro dia, para a gente discutir sobre outros temas. Vamos torcer para que a próxima seja num assunto mais feliz, que a gente já tenha vencido essa pandemia, que todo mundo que está assistindo esteja com saúde e esteja melhor lá, vencido essa dificuldade aí. Aí a gente faz uma com um assunto mais gostoso, mais alegre, apesar de eu ter tentado passar o máximo de força e positividade, para que cada um dê o seu melhor para passar esse finalzinho aqui e conseguir chegar lá no outro lado. Isso aí, doutor. Mandar um abraço aqui também para o Luiz Cláudio Persiani e para a Sali, que estão assistindo a live também. Abraço aí para vocês. Doutor, não sei se quiser deixar uma sugestão de um livro, né? Para a gente falar para o pessoal e alguma dica de um livro, de um tema para ser lido durante essa quarentena, fica à vontade aí, a gente já vai finalizar a nossa live. Olha, eu vou... nessa pergunta, eu não vou deixar um livro específico. Eu vou sugerir que você dedique um pouquinho do seu tempo à leitura, porque a leitura também não deixa de ser uma terapia para o nosso sistema nervoso. No momento onde se fala muito de doença e de desemprego, é muito importante a gente colocar nossa atenção, nosso foco em coisas leves, coisas que nos divertem. Se eu pudesse dar uma sugestão, que é uma coisa que eu estou fazendo e estou indicando para as pessoas, leia coisas leves, leia coisas que trazem mensagens positivas de fé e superação, leiam livros religiosos. Se você é religioso, não deixa de ler a Bíblia, o Evangelho, ensinamentos de Jesus. Tudo isso traz conforto para o coração da gente em meio a uma dificuldade. Mas mais do que isso, eu também proponho que você dedique um tempinho a coisas que te façam rir. Existem programas de televisão que distraem a gente. Às vezes são até bobinhos, um Chaves, por exemplo. Existem seriados na Netflix
que são bobinhos, mas que servem para a gente dar risada. E quando a gente assiste 1 ou 2 seriados, ou no computador, ou na Netflix, ou a gente vê um programinha lá do SBT, daqueles tipo Passa ou Repassa, tal, a gente sai um pouco dessa vida que está um pouco dura e entra numa realidade um pouco mais lúdica, de brincadeira, relaxa um pouco e recupera o sistema nervoso. Então, assim, se você teve um dia duro de trabalho, em casa, com home office, ou cuidando dos seus filhos, com estudo, no final do dia, ofereça de presente para você um pouquinho de risada, vendo ou participando ou brincando com alguma coisa que te distraia, porque isso é fundamental para a tua saúde mental e recupera esse sistema nervoso esgotado e abalado que a gente está passando, certo? Doutor, bom, eu preciso mandar um beijo especial pro meu filho Theo, pro meu filho Benício, mandar um abraço lá pro Ivo com a Andréia, que também estão assistindo, acho que no Facebook de outras pessoas, porque eles não têm Facebook, doutor. É engraçado, mas é verdade. E assim, eu gostaria para finalizar, né, agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, né, que nos prestigiaram. Agradecer também as pessoas que ajudaram direto e indiretamente, né, nesta live. E assim, de maneira especial, agradecer o Dr. Maurício Barros, que abrilhantou de forma, assim, foi uma lição, viu, doutor? Foi muito bacana mesmo. A sua forma de expressar é muito bacana, de uma forma que você não traz tanta dificuldade no que você quer passar para as pessoas. Você é bem didático, então eu acho que isso abrilhantou. Foi muito legal essa exposição dos seus conhecimentos para a gente, essas dicas que você deu para a gente. Né? Que Deus te ilumine e que você possa continuar essa jornada de ajuda ao próximo, porque eu já procurei saber sobre você e muitas pessoas me falaram que você é uma pessoa que ajuda demais o próximo. Eu acho que isso é bacana, então que Deus te dê muita saúde, te dê força para que você siga nessa linha. Eu vou te deixar à vontade para deixar o seu recado final, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, então fica à vontade, doutor. Desejo uma boa noite a todos que nos assistiram. Agradeço a todos a atenção que dispensaram para a gente. Espero humildemente ter contribuído um pouquinho com aquilo que a gente estudou e com aquilo que a gente aprendeu com a vida. Espero que seja proveitoso para vocês. E se for proveitoso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe essa mensagem, porque a coisa mais valorosa da vida é você dividir aquilo que você tem. Agradeço muito ao Luciano, tive um prazer em conhecê-lo. Agradeço ao Bruno, que não apareceu aí, mas foi o responsável técnico por a gente estar no ar aí, né, toda a história, tá certo? E na página do Facebook do Luciano, a partir de amanhã, vão estar essas 8 dicas que eu dei aí e um e-mail para contato meu. Quem quiser mandar o e-mail, pode mandar um e-mail e a gente, na medida do possível, da disponibilidade de tempo, a gente vai tentar ir respondendo devagarzinho, tá certo? Me coloco à disposição de todos vocês e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Bom, gente, chegamos ao fim de mais uma live, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas, né? Essa experiência que o Dr. Maurício passou para a gente sirva para todos vocês que assistiram essa live. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês, me desculpar por algumas pessoas que a gente não agradeceu por estar assistindo a gente, porque não tem como falar de todo mundo, mas eu quero dizer que eu estou também à disposição de todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado, doutor.